Bom dia. Estamos aqui novamente para tratarmos de um assunto que não deveria ser polêmico: o estatuto de uma instituição. O estatuto, ele regimenta a ordem de uma instituição. Ele é composto de uma diretoria, presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeira secretária e segunda secretária. O estatuto para uma instituição religiosa, ele compõe-se de regras e de acordos entre os membros, conforme determina esse estatuto. Então, esse estatuto contém o nome da denominação, o seu CNPJ, e ele é registrado em cartório. Juridicamente, ele tem o seu registro. E aí, você vem vendo esse estatuto, ele tem a declaração de como funciona ali. Se é uma instituição religiosa, e nós podemos chamar de uma comunidade religiosa, nós declaramos que tem ali o que se vai crer, a doutrina que se profere naquele local e o compromisso de zelar por essa doutrina, vinculado a uma regra, uma norma que vem da sua origem. Então ali esse estatuto diz claramente a doutrina que se professa naquele local. Depois vem deveres dos membros. O que o membro deve cumprir em relação a esse estatuto. Cooperação, participação, trabalhos, frequência, o tempo de frequência que ele pode ficar ausente e o tempo de frequência que ele pode comprometer a sua membresia ali. Mas os membros também têm direitos de votar, ser votado, dar a sua opinião em uma assembleia por ordem. Mas antes dele dar a sua opinião, é bom ele verificar se ele está cumprindo o dever de membro. Se ele está cumprindo com aquela relação de cooperação, de zelo pelas finanças que ele precisa acompanhar para poder aquele local pagar suas contas, manter ali um ambiente onde as pessoas possam estar congregando, ajudar, enfim, nas despesas daquele local. É bom que ele confira se ele está andando bem nisso. Depois confira se ele está respeitando os outros membros daquele local, se ele está respeitando a diretoria daquele local e se ele realmente é uma pessoa que lá fora tem agido de forma a cooperar com o regulamento desse estatuto para que aquela comunidade onde ele frequenta não seja prejudicada pela sua conduta. Falar bem do local onde ele congrega, não defamar, não estar unido à pessoa que ainda não está ali sendo membro, cogitando conversas paralelas ou defamatórias.
o estatuto tem todas essas regras. Deveres do membro, direitos dos membros daquele local. E depois vem a disciplina desses membros. Geralmente, antes de se aplicar uma disciplina em assembleia, é conversado com esse membro uma vez, outros ajudam a conversar com esse membro. Esse membro é conscientizado da sua forma errada de agir. Ele tem direito de consultar o estatuto, ele tem direito de defesa em uma assembleia. Mas se faz tudo para que o caso de um membro para a disciplina não chegue em assembleia, que ele seja tratado antes, para justamente ele não ficar exposto a uma assembleia, ficar constrangido. Então se conversa antes. Ele tem razão em algumas coisas dentro do estatuto, mas se ele tem razão em uma coisa e falta com outra, ele está então dizendo: estou defendendo o que eu acho que é o meu direito. Por outro lado, ele está falhando em outra parte. Ele tem desejado, faltado com a verdade em outra parte. E quem sabe até fora do local ali, ele não tem andado conforme a regra estatutária. Depois, para as assembleias. Assembleias ordinária, assembleia extraordinária. A assembleia ordinária, ela tem os seus pontos e os seus assuntos a ser tratados. A assembleia extraordinária, ela pode ser feita a qualquer tempo que a diretoria achar que deve fazer, mas na assembleia extraordinária tem os assuntos, mas tem uma cláusula que assuntos podem ser tratados a critério daquela diretoria. O que é um critério? Nós vamos estabelecer esse critério para esse assunto e vamos tratar em assembleia extraordinária. Mas a ordinária já trata de assuntos decorrentes, assuntos normais. Uma entrada de membro ou saída de membro pode ser tratado numa assembleia ordinária. Mas, se a diretoria quiser, a critério dela, tratar numa assembleia extraordinária, ela pode. Assembleia extraordinária, para assuntos, tem um edital de convocação com 7 dias para que seja feita essa assembleia. Fora do local, um mês antes é avisado que a assembleia será realizada em outro local. Também se dá os deveres da diretoria e os direitos da diretoria. Ali se tem um líder, que seja um líder conselheiro, e se diz numa comunidade religiosa, um líder espiritual, ele deve estar dentro do propósito do estatuto. Mas se o estatuto dá uma condição dele ajudar na liderança, sendo ele uma pessoa diplomada, com certificado, ou estudando e a caminho dessa formação, que isso já é reconhecido da igreja, esse líder também pode ter a autorização da igreja para efetuar certas ações. É claro que a igreja deve se concordar com isso. A igreja pode concordar em assembleia, mas ela pode também concordar-se em uma reunião perante a diretoria, e aquilo fica então registrado não como assembleia, mas como uma pré-assembleia, uma pré-consulta diante da igreja, aonde ela declara que aceita aquele assunto. Também a administração da igreja é por conta do presidente. Ele deve zelar por esse estatuto, deve zelar pela membresia,
os seus deveres e os seus direitos, pela disciplina, e o presidente deve zelar também pela questão da liderança eclesiástica daquele local. Ver se ele está agindo dentro da doutrina que está confirmada no estatuto, que é pedido no estatuto essa doutrina, ver se ele está andando dentro daquilo ali. Esse presidente deve convocar a diretoria ou colocar avisos em um local onde essa diretoria possa estar acompanhando os seus comunicados. E ele pode deliberar a Assembleia. Se há alguém discordante dessa Assembleia, ele deve falar em Assembleia. Ele pode votar, ser votado. Quanto aos cargos, pode ser deliberado uma exposição de cargos numa Assembleia ordinária ou extraordinária. Porém, para cargos de diretoria, se faz no fim do mandato daquela gestão, daquele período. Então, se haverá novos candidatos, novas eleições, ou continuando a mesma diretoria. Contestação contra a ação da diretoria, contra a ação de uma assembleia, deve ser falado com a diretoria, não deve ser falado isoladamente, cogitando dentro daquele local uma espécie de tumulto ou insatisfação. O estatuto diz que tudo deve ser conversado, explicado. Há falhas, sim, há falhas tanto na diretoria como naquela membresia. Mas essas falhas devem ser ajustadas com diálogo, com companheirismo, com união, com interesse de ver naquele local o progresso, o sucesso de todos ali. O estatuto, ele tem essa determinação. A liderança espiritual, a liderança da espiritualidade daquele local, ela vai ser uma liderança dentro da norma estatutária e doutrinária que se professa ali. Tem algo diferente, deve ser conversado. Quem está promovendo essa diferença doutrinária tem que ser chamado, conversado, mostrado para ele o estatuto, mostrado para ele o que se propõe a fazer naquele local. E se ele ouvir, bem. Se ele não ouvir, vai se admoestando. E se ele for uma pessoa que vai insistir naquele erro, então será levado o assunto em assembleia. E mostrado dentro do estatuto o que foi proposto quando ele aceitou ser membro, quando ele aceitou se filiar a essa comunidade. Por isso que antes de a pessoa se tornar membro, ele deve conhecer o estatuto, saber o que pode, o que não pode e conhecer os seus deveres e direitos. É claro que nada é aplicado a ferro e fogo. Coisas que não precisa ter rigor, tratada, conversada. Nem tudo deve estar sendo feito numa assembleia. E nem todas as atas de assuntos internos há necessidade de se registrar juridicamente, porque assuntos internos daquela comunidade devem ser tratados dentro da comunidade. Assuntos jurídicos, sim, esses devem ser registrados ali perante o cartório, perante o governo, porque impostos, essas coisas todas devem ser pagas por aquela comunidade. E aí tem os direitos, os deveres, os alertas, os cuidados. Esse estatuto é composto dessas coisas. É importante que cada membro acompanhe o estatuto? Sim, para que ele tenha propriedade de ver aonde ele está errando nos seus deveres e aonde ele está acertando nos seus direitos. Porque se a pessoa não acompanha o estatuto, ele erra contra o estatuto.
E se aquele estatuto indica uma doutrina, e no caso de uma comunidade religiosa é a Bíblia, ele deve ver se o estatuto, dentro da Bíblia, né, pede aquela obrigação, aquele direito e aquele dever. Portanto, é necessário o estatuto. É governamental, é jurídico. Ninguém pode viver sem regras ou a revelia. Dentro dessa comunidade não há maioral. Ali todos têm direito, todos têm deveres. Ali não há um ídolo, porque ele é uma pessoa de destaque, porque faz alguma coisa e acha que ele é a pessoa mais importante daquele local. E tudo que ele falar, porque ser uma pessoa muito importante, notada, está sempre à frente de um público, ele deve ser aceito tudo que ele fala, e tudo que ele fala deve ser acatado. E se não acatar, ele se revolta contra a diretoria, se revolta contra os irmãos. E é claro que muitas pessoas evitam isso, acabam entendendo que não é assim e acabam voltando para em si mesmo uma disciplina pessoal, que ele mesmo se corrige. Deve haver tolerância, perdão, entendimento. Então, é isso que um estatuto faz. Ele ordena, ele disciplina, ele rege o bom andamento daquele local onde se reúne essa comunidade. É importante, então, ter esse estatuto. Você, talvez, tenha um estatuto lá na sua comunidade. Saiba que ele é importante, que ele é necessário. Deus abençoe e vamos em frente, porque dentro de uma comunidade há trabalhos, há deveres. Então vamos fazer tudo para que essa comunidade tenha o sucesso esperado naquela reunião onde se proporam fazer o bem e contribuir com a sociedade. Deus abençoe a todos, deixando mais essa mensagem aqui para vocês. Amém?